Os senadores se articulam para retomar a análise da PEC das drogas. A casa pretendia esperar uma decisão do Supremo, mas um pedido de vista, nesta quarta-feira, suspendeu o julgamento do STF. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Tudo bem, senador? Boa noite, bem-vindo sempre. Obrigado, Tiago Berrache. Boa noite a você e a todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, a pergunta é, o que o Senado vai fazer agora, senador? Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que deveria aguardar a decisão final do Supremo, mas essa decisão foi adiada por pelo menos mais 90 dias. O senhor acha que o Senado ainda retoma esse assunto? Eu já vi até uma possibilidade da PEC ser enterrada. Isso pode acontecer ou não? Olha, Tiago, a decisão do Supremo de colocar a votação sobre as drogas novamente em pauta é uma mostra clara de que os ministros não estão dispostos a discutir em profundidade a questão da independência e o respeito entre os poderes. Minha opinião é de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera demais e, no esperar demais, o Supremo se sente no direito de tomar a decisão que quiser sobre qualquer assunto, dentro do ativismo judicial que tomou conta do Judiciário da Suprema Corte em nosso país. Ontem, inclusive, quero citar, foi feita uma visita ao ministro Barroso por parte das frentes parlamentares evangélicas do Senado e da Câmara, pedindo ao ministro que retirasse de pauta, deixasse para o parlamento. Mais uma vez, foi muito educado, sempre muito cortês, mas não voltou atrás. E nós, no Senado, o assunto hoje era claramente, nós não aceitamos, porque é uma interferência no julgamento. O presidente da CCJ, que é Davi Alcolumbre, está articulando sim com os líderes, com a boa parte dos senadores, de que na próxima semana discutamos o andamento dessa PEC como resposta. Há uma disposição em buscar sempre o consenso, mas diante do posicionamento do Supremo de retomar o julgamento, a meu ver, é hora do Senado reagir e de nós mostrarmos com clareza a quem está atribuída a responsabilidade de decidir esse assunto, somos nós, os parlamentares. Senador, na sequência, a pergunta da nossa comentarista Dora Kramer. Você, Dora. Boa noite, senador. Independentemente da sua posição, que eu já vi que é favorável à tramitação na PEC, o senhor consegue fazer um mapa da correlação de forças, ou seja, que chance que tem hoje? Dá para desenhar qual é a chance, como é que está esse equilíbrio partidário, essa correlação de forças favorável ou contra a tramitação dessa PEC? Olha, Dora, eu posso te dizer com muita tranquilidade, de cada 10 senadores e senadoras, 8, pelo menos, são a favor de que essa decisão fique com o parlamento. É um assunto que nós temos conversado sempre com muita firmeza. Há um grupo hoje muito independente dentro do Senado que tem dado respostas sempre de acordo com uma observação geral. Vou lhe dar um exemplo de um outro assunto. A questão do PEC, por exemplo, o recuo do governo. Claramente uma posição de que nós não aceitaríamos a imposição sobre qualquer tipo de decisão, de medida provisória. Era uma decisão já tomada pela Casa e ficou muito clara para o governo. Agora, a mesma coisa essa das drogas. De cada 10, eu repito, a meu ver, 8 senadores querem a tramitação. Há uma chance muito grande dela ser aprovada no Senado. Pergunta agora de Cristiano Vilela. Senador, boa noite, satisfação falar com o senhor. Senador, o senhor lembrou bem agora sobre essa tramitação da MP que surgiu no final do ano e que acabou levando a um conflito entre o Legislativo, que se viu de alguma forma aviltado em relação às suas prerrogativas e que no final das contas o Brasil passou 2 meses discutindo o tema e o governo foi obrigado a recuar. Não está faltando por parte do governo um pouco de planejamento para evitar medidas desnecessárias que acabam levando a um desgaste desnecessário nas relações entre o governo e o legislativo e os demais poderes, de uma forma geral? Olha, está faltando ao governo senso, capacidade hoje de entender claramente que determinadas decisões tomadas pelo parlamento não vai ser por medida provisória ou por convencimento de qualquer outro tipo. O Senado tem uma relação muito diferente da Câmara dos Deputados. Essa questão, por exemplo, do setor de eventos, a redução para as prefeituras, a questão da desoneração da folha, isso já é um assunto que estava ultrapassado entre nós.
Foi uma surpresa muito desagradável para quem é de centro, por exemplo. Eu não estou hoje nem na oposição, também não estou com o governo. O meu grupo de senadores do Podemos, os 7, juntamente com uma boa parte do Senado, nós estamos avaliando caso a caso. Se nós já decidimos que nós não queremos a derrubada de determinadas medidas, o governo vem com medidas provisórias, não tem força para isso. Com toda tranquilidade, eu digo, o governo precisa reorganizar e reavaliar as forças dentro do Senado. Há um bloco independente muito forte que está avaliando passo a passo, decisão por decisão. E nós já estamos numa conversa de hoje, por exemplo, o assunto o dia todo. A quantidade de vezes que nós estamos sendo invadidos, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, tomamos uma decisão, o governo faz uma medida provisória. Olha, o Senado está precisando retomar, de certa forma, a altivez. Né? Nós estamos muito passivos nesses últimos anos. A população nas ruas, diz que esse Senado é muito fraco, porque não toma decisões. E há um número cada vez maior de senadores que vai levar isso em consideração, inclusive, para a eleição do próximo presidente. Vai ter um tema, a retomada da independência e da força do Senado, é um tema que nós vamos discutir muito com aqueles que quiserem comandar a casa nos próximos anos. Aliás, senador, pegando um gancho nessa sua fala, a nossa reportagem em Brasília já confirmou que nos bastidores começaram as articulações para a sucessão, não só de Arthur Lira, mas também de Rodrigo Pacheco, no caso do Senado. O senhor acha que deve ser feito qual tipo de acordo? O próximo presidente do Senado deve ser de qual partido? Como é que isso vai se desenrolar? Eu sei que é muito cedo ainda, mas como que isso é possível ser discutido a partir de agora? Olha, como cada um dos 81 tem voto independente, vai depender muito de uma negociação de grupos e negociações individuais dos partidos menores. Nós, por exemplo, do Podemos, hoje na reunião de liderança, deixamos claro que haverá uma decisão conjunta no segundo semestre sobre esse assunto. Nós não vamos agora nos manifestar, mas a partir do segundo semestre vamos começar a discutir quem serão os candidatos. Então, é uma relação muito de proximidade com cada um dos senadores. E é bom lembrar que é um voto secreto. Há aqueles que já se articulam, como o ex-presidente Davi Alcolumbre, que tem uma boa passagem, sem dúvida nenhuma. Foi um momento em que o Senado conseguiu resolver muitas questões, votar, um momento tenso, inclusive, na relação do governo anterior, mas isso não significa que ele possa já esteja garantidamente presidente. Vamos ver também o próprio governo, quem o governo vai lançar, quem serão os líderes e as candidaturas que virão individualmente. Mas é principalmente uma relação de confiança de senador para senador dentro desses candidatos. Senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, muito obrigado pela entrevista. Bom descanso, até a próxima. A próxima, muito obrigado a vocês. Um abraço a todos.